Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Guiomar Coura. E nesta aula vamos retomar o tema Textos jornalísticos, a notícia, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Guiomar? Isso mesmo, Dani. Olá, olá, estudante. Então, a proposta dessa aula é exatamente isso, nós retomarmos alguns tópicos que nós estudamos aí, né, durante a etapa do PET 3 e também resolver alguns exercícios, não é isso, Dani? Então, vamos lá, né, como a Dani já mencionou, textos jornalísticos e a notícia que nós falamos aí na aula. Tomamos alguns conceitos, aprendemos aí algumas artimanhas, né? Algo que tudo engloba ali esse gênero jornalístico. Então, retomando o conceito de notícia, o que é uma notícia? É um gênero textual, jornalístico, que está presente em nosso dia a dia. Como assim, professora? Hoje, provavelmente, mesmo sem querer, às vezes, né, Dani, você pode ter ouvido aí alguma notícia, algum acontecimento de impacto social que interferiu no cotidiano aí da sociedade. Então, isso é uma notícia, né? Principalmente em meio à pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, muitas são as notícias circuladas no nosso dia a dia. E qual o suporte, né? Por meio de que você pode ter ouvido essa notícia? Por meio dos meios de comunicação de massa. E o que vem a ser um meio de comunicação de massa? São aqueles, né, meios de comunicação que atinge, várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso que é comunicação de massa, que atinge várias pessoas ao mesmo tempo. E quais são, né? Jornais impressos, as revistas, os meios televisivos, rádio, a internet, né, tão presente no nosso dia a dia e outros meios também. Então, esse aí é o conceito da notícia e o suporte, né, nos quais os suportes, na verdade, né, nos quais a notícia pode ser propagada. O tipo de texto, né, o que vem a ser, qual é esse tipo de texto? Tem o teor informativo, tipo descritivo. Por que descritivo, professora? Porque quando você tem uma notícia ali, ela pode descrever o espaço. Ela pode descrever a pessoa, por exemplo, né, que está falando ali, as pessoas que a notícia está tratando, também pode tomar aí a descrição. E do tipo narrativo, porque é contar um fato, ok? E a especialidade da notícia que nós falamos aqui também durante a nossa aula é a novidade. Por quê? Notícia, ela tem esse caráter de falar daquilo que está acontecendo na atualidade. Por isso que tem esse teor de essa especialidade, né, de novidade. Por quê? Uma notícia que foi divulgada ontem, hoje, amanhã, já não é mais uma novidade, ok? Não tem esse teor aí, né, de uma notícia, ok? Então, notícia ligado à novidade. E a estrutura de uma notícia, desse texto, tem o título principal, que também é conhecido como manchete, que são aquelas letras, né, garrafais, e o título auxiliar, que ele é um pouco maior, ele vai trazer um pouquinho mais de detalhes, aí sempre também referindo, né, e ligado a esse título principal. Entendido? Relembrou aí? Então vamos continuar. E o lead, o que vem a ser, né? Corresponde à introdução da notícia, é o primeiro parágrafo aí desse texto, que responderá as seguintes perguntas: o que aconteceu? Quais são as pessoas envolvidas, o quando, né, a data, o momento, quando é que aconteceu essa notícia, o onde, né, que é o lugar, o como que isso aconteceu, né, e o porquê. Então, o lead é esse primeiro parágrafo aí que responde a todas essas perguntas, ok? Continuando. Diferença entre os gêneros textuais, reportagem e notícia. Nós já falamos aqui também na aula, que é esse teor,
de novidade também e o teor opinativo. Por quê? A reportagem, ela também trata de um tema, de um assunto. No entanto, como ela é redigida por uma pessoa, esse texto pode conter a opinião desse jornalista, dessa pessoa que escreveu a reportagem. Essa é a diferença básica entre reportagem e notícia. E o tamanho do texto também, porque geralmente a notícia ela é um texto um pouco menor, né? É mais objetivo. Já a reportagem traz mais detalhes, opinião de outras pessoas, né? Se eu tiver, por exemplo, né, Dani, uma reportagem que trata de saúde, eu posso ter ali a opinião, o ponto de vista de vários médicos, né, de correntes aí de pensamento, então difere aí da notícia, ok? E na semana aí 1 do Seu Pet, na página 2, traz aí essa notícia. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Esse, então, é o nosso título principal, é a manchete. Lembra que eu falei lá, letras garrafais, chamativas, isso mesmo. E o texto auxiliar. O que trata esse texto auxiliar? Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da da faixa de Gaza, para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares, ok? Então, esse aí é o título auxiliar. Vamos lembrar. E depois, né, continua lá a nossa notícia que vem trazendo o lead e mais detalhes. Quais são as perguntas aí, né, que envolve esse texto? Marque um X para as características do gênero notícia. Então, eu espero que já olhando assim você tenha acertado, porque nós falamos aqui durante a aula, durante a introdução, quais são as características básicas de uma notícia. Então, já vamos lendo e marcando aí, porque você já relembrou. Vamos lá. A estrutura do gênero traz o título, o lead e o corpo da notícia? Sim ou não? Sim, pode marcar, com certeza. Nós acabamos de falar ao ler aí, né, esse texto que introduziu a atividade. A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. Exatamente, nós acabamos de falar que uma notícia ela pode descrever o espaço, pode descrever as pessoas, né? E é narrativo porque conta um fato, né? Traz ali um acontecimento. E a circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais. Dani, o que eu sempre falo com os meus alunos, quando aparece essas palavrinhas somente, apenas, nunca, pode desconfiar desse tipo de opção, porque restringe demais a ideia, né, Dani? Então, falar que uma notícia, ela só circula, né, em revistas e jornais, de maneira alguma, porque como é comunicação de massa, nós temos hoje vários suportes. Nós temos a internet, por exemplo, o rádio, porque nós temos várias regiões, né? Como a gente fala, as Minas, né? As Minas Gerais, as regiões, elas são diferentes, né? Possui ali infraestrutura diferente também. E um desses meios de comunicação de massa aí é o rádio, muito presente e tão antigo, né, Dani? O rádio, nossa, eu acredito, hoje a gente trocou, antes a gente tinha aqueles rádios mais antigos, né? Hoje a gente tem aqueles sons, né? Aqueles aparelhos de som mais elaborados. Hoje, exatamente. Né? Então, esse somente aqui é um problema, já descarta, ok? A linguagem da notícia é formal, clara e objetiva. Sim, uma linguagem formal, porque eu estou escrevendo para outras pessoas. O próprio suporte, né, pode ser uma revista, pode ser também, né, ali a internet, pode ser, né, um jornal. Então, a notícia é, sim, em linguagem formal, ok? E clara, sim, né, porque eu quero atingir as pessoas, eu não posso ter ali duplicidade, ambiguidade, eu não posso ter palavras ali, né, que podem expressar duplo sentido, então tem que ser uma linguagem clara e objetiva também, ok? Entendido? Certinho aí? Continuando então. Qual foi o
tempo verbal empregado na notícia. Aí a gente já tem que pensar um pouquinho, Dani. Por quê? A notícia, como ela trata da atualidade, né, daquilo que está acontecendo naquele momento, é uma notícia, né, algo que no máximo aconteceu ontem, por isso que é dado como notícia hoje, uma novidade. Então, o tempo, qual que é o tempo? Presente, né? O tempo presente, principalmente no título, apresenta aí, nós vimos aí esse tempo verbal. E o pretérito, né, que é o passado, porque para falar dos acontecimentos, daquilo que aconteceu, eu também tomo aí esse tempo verbal. Entendido? Vamos lá, continuando. Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? Acabamos de falar, né? Se nós estamos falando do tempo presente, qual que é o efeito de sentido? De atualidade, de novidade. E para falar dos fatos, eu uso o tempo passado aí, que é o pretérito, ok? Continuando. Agora, leia o texto a seguir e responda. Aí eu vou precisar da ajuda da Dani aqui, né, Vamos Dani? lá. Então vamos lá, Dani. Texto 1. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraíma, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Venezuelanos foram agredidos na cidade de Pacaraíma, fronteira de Roraima, com a Venezuela, na manhã deste sábado 18. Centenas de pessoas foram expulsas de suas tendas após um grupo atirar pedras e até bombas caseiras contra os refugiados. Segundo informações obtidas pela TV Imperial, afiliada da Rede Record TV em Roraima, tudo começou quando um comerciante foi agredido, supostamente por venezuelanos, em um assalto na tarde desta sexta-feira, 17. Moradores, ouvidos pela TV Imperial, contaram que eles organizaram uma manifestação contra os venezuelanos. Durante o ato, que começou pacífico, algumas pessoas se revoltaram e expulsaram os refugiados, que moravam em tendas nas ruas de Pacaraíma. Objetos pessoais dos venezuelanos também foram destruídos pelos brasileiros. Ótimo. Dani, então olha, aqui já no título a gente já tem o quem. Essa notícia aqui vai tratar de quê? Qual que é o assunto? Quais são as pessoas envolvidas aí, Dani? Os venezuelanos e os brasileiros. Os brasileiros. Foi uma confusão ali que aconteceu naquela cidade, certo? Certo. Então, daí a gente já tem o quem e o quando também, né, Dani? Essa notícia na manhã deste sábado, dia 18, não é isso? Isso. Que foi fronteira com a Venezuela, amanhã centenas de pessoas foram expulsas, ok, em um assalto na tarde de sexta-feira. Então, nós temos o quando aí nessa notícia. Continuando. Aí, a Dani leu o primeiro texto e eu vou ler o segundo texto. Percebo que já no início, Dani, o foco aqui volta. O personagem volta. Lá na primeira notícia, a gente tem os... Lá no título começa com os brasileiros. E nesse texto 2 começa com os venezuelanos. São agredidos e expulsos em Roraima. Grupo de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraíma ou Pacaraíma, né, Dani? Vamos lá, a gente acerta aí essa pronúncia. Conflito começou após comerciante ter sido assaltado supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado, 18/8, venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraíma, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Segundo a Força Tarefa Logística Humanitária para Roraima, composta pelas Forças Armadas e integradas por organismos internacionais, organizações não governamentais e entidades civis, o conflito começou após um protesto organizado por moradores da cidade. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante brasileiro de 55 anos, que supostamente foi cometido por um grupo de venezuelanos na véspera. O comerciante teve R$23 mil roubados e foi agredido. Ele está internado em um hospital da cidade. Percebam que o foco da notícia mudou um pouco. Não é isso, Dani? Então vamos lá.
qual fato noticiado no texto 1? Com a ajuda da Dani aqui, nós já vimos, né? O que está em destaque? Brasileiros expulsam e agridem venezuelanos. Texto 1. Texto 2. Qual fato noticiado no texto? Voltando lá. Venezuelanos são agredidos e expulsos de Roraima. Ok? Então, percebam que o foco da notícia, ele muda. Um texto apresenta, né, uma ideia, apresenta um foco, e o texto 2 apresenta um outro foco. O que diferencia os dois textos? Nós já falamos. No texto 1, os brasileiros são colocados em destaque, mas sem marcar a agressão que praticaram. Já no texto 2, os venezuelanos é que são colocados em evidência, destacando que os brasileiros foram os agressores. Então, essa é a diferença, Dani. Então, os jornais, eles possuem, né, com toda a sua ideologia, com a sua percepção, eles têm uma certa tendência de colocar foco em determinadas coisas e tirar a atenção de outras, ok? Isso aí é da tendência dos jornais. A gente tem que perceber isso. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade e por quê? O texto 2, pois apresenta a notícia com mais detalhes. Então, a confiabilidade aqui, né, que está sendo transmitida, essa ideia de confiabilidade, é em relação aos detalhes, aos dados que são apresentados. Entendido? Próxima, nuvem de gafanhotos, governo declara emergência fitossanitária. Aqui essa é uma notícia, né, Dani, que apavorou muita gente, né, essa ameaça aí da nuvem de gafanhotos que estava se aproximando do Brasil. Então, vamos lá. Onde e quando aconteceu o fato noticiado? Esse onde, percebo que tem duas perguntas aqui, hein? Vamos lá, onde? Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na região sul ali do Brasil, né? E o quando? Dia 25/6/2020, quinta-feira. Ok? Isso está dado, é uma notícia que está bem clara ali no texto, né? É uma pergunta que não precisa de muitas inferências para ser feita, porque está dado. Onde e quando a notícia foi publicada? No site do jornal O Dia, no dia 25/6/2020. Entendido? Próximo, o que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados na notícia? Devido ao risco de surto da praga, aqui com esse nome científico, nas áreas produtoras dos dois estados. Entendido? Então, é a ameaça desse surto dessa praga aí. Entendido? E aqui outro texto, o autor recorreu para fomentar a notícia. Perceba que lá a notícia ele menciona aqui, ó, ao Diário Oficial da União. Então, ele recorreu a esse texto também. Entendido? Próxima, compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda as questões. Preocupado com a nuvem de gafanhoto? E ele responde, muito. Porque eles podem atacar lavouras e com tanto de agrotóxico que é usado neste país, perceba a ironia aí, hein? Vamos lá, o que os dois textos têm em comum? Os dois tratam da ameaça da nuvem de gafanhotos, mas percebam que a preocupação de Armandinho e das autoridades no texto anterior é a mesma, é uma afirmação. Que preocupação seria essa? Ambas se preocupam com a ameaça da nuvem de gafanhotos, mas as perspectivas são diferentes, porque as autoridades estão preocupadas com o surto da praga, não é isso? Já Armandinho está preocupado se os gafanhotos chegarem com a quantidade de agrotóxicos. Entendido? Então, a percepção é diferente. E leia o texto e responda as questões. Nós temos aqui o texto 1 e o texto 2, crianças na imagem, a escrita, o texto escrito e a imagem nos ajuda. Os dois textos acima tratam sobre o quê? Os dois textos tratam da comemoração do Dia das Crianças. O que há de semelhante entre os dois textos? Nos dois textos temos imagens que sugerem a pobreza das crianças e também os dois textos criticam o trabalho infantil. Então, percebam isso, hein? Que textos, eles podem trazer a mesma notícia, o mesmo fato, Dani, mas com percepções diferentes. É isso que o seu PET aí 3 exigiu que você percebesse. Então, muito obrigada e até a próxima.